Olá, meu nome é Cleber de Magalhães, eu sou terapeuta holístico, conselheiro em dependência química e um dos palestrantes do curso online da Femoterb. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado Lidando com o Tratamento e a Recuperação na Dependência Química. Falaremos agora de algumas das bases que nos ajudarão a lidar com esse paciente que precisa também compreender esses pontos que o levará a uma direção para um objetivo do que ele precisa fazer para alcançar um processo de mudança, um processo de transformação e principalmente bases que ajudarão nós profissionais a lidar com essa problemática da dependência química. A primeira base que nós gostaríamos de enfatizar é a necessidade de levar esse paciente a conhecer e aprender a lidar com a doença. A doença ela é bio, psico, social, familiar e espiritual. A questão bio tem a ver com a questão física. Uma boa desintoxicação, uma boa alimentação, um bom exercício, muita água. Então é necessário compreendermos essas questões fisiológicas desse paciente. A questão psicológica tem a ver com a questão da psique humana. A necessidade de compreendermos as suas vontades, a necessidade de compreendermos as suas emoções, a necessidade de compreendermos os seus comportamentos, na necessidade de nós compreendermos que crenças que têm levado esse paciente ao uso de uma substância, existem crenças permissivas, existem crenças mantenedoras que fazem com que esse paciente fique preso ao consumo e uso abusivo de uma substância. E com certeza uma das terapias que tem nos ajudado nesse processo, apesar de não ser a única, mas é a terapia cognitiva comportamental, que faz com que nós revisemos essas crenças e esses conceitos e essa relação que esse paciente tem consigo mesmo, levando ele a um conhecimento da sua realidade e um autoexame da sua consciência, fazendo com que ele fique conectado consigo mesmo. Uma outra área tem a ver com a questão social, a maneira que ele se comunica com o próximo, a maneira que ele se comunica com a sociedade, a maneira que ele vivencia as suas questões de normas, de regras, de conduta, a sociabilidade desse paciente. A dependência química é uma doença de cunho e de isolamento. E nós sabemos que esse isolamento afeta o total relacionamento dele com a sociedade. Inseri-lo novamente num contexto social é uma das metas e dos objetivos de um bom terapeuta. Existe também um contexto familiar, onde as suas relações conflituosas com seus pais, os parentes mais chegados, ficam deterioradas e fazem com que esse paciente fique com uma comunicação cortada, a ponto dele estar muitas vezes almoçando, jantando ou participando de algumas refeições e sua família perguntar para ele: o que você tem? E geralmente ele responde: eu não tenho nada. Mas lá no fundo nós sabemos que há alguma coisa, sabemos porque essa família percebe. O fato dele estar ali sentado àquela mesa, participando daquele almoço ou daquele jantar, mostra muitas vezes que ele está desconectado, que ele está desplugado de uma vida com propósito, de uma vida com objetivo, de uma vida direcionada e ligada novamente no conceito da família. Um dos desafios nós profissionais é trabalhar esse contexto familiar. Existe também o contexto espiritual, onde nós compreendemos o total egocentrismo, sustentado por uma base psicológica que nós chamamos de orgulho. Esse orgulho ele sustenta toda uma muralha psicológica, fazendo com que esse paciente ou esse dependente ele fuja de uma realidade de si mesmo, vivendo no seu mundo de fantasia, não lidando com as frustrações, não lidando com as dificuldades, não lidando com as circunstâncias adversas. A todo momento que ele enfrenta a sua dor, a todo momento que ele enfrenta a sua realidade, ele precisa fugir desse processo. Ele precisa fugir dessa realidade. E ao fugir dessa realidade, ele entra num processo que nós chamamos de muralha psicológica. Ele se utiliza do auto-engano, da mentira, da minimização, da maximização para tentar se proteger, muitas vezes, de si mesmo. Cabe a nós, terapeutas, cabe a nós, profissionais da área da saúde,
mostrar para esse paciente a importância desse processo terapêutico, que é um encontro, uma maneira de lidar com essa problemática e com essa dificuldade. A segunda base que eu gostaria de tratar é a base onde nós temos que levar esse paciente a conhecer e aprender a lidar com as suas emoções. A doença ela tem um cunho emocional muito grande. E através desse cunho emocional, as pessoas não conseguem lidar com determinadas emoções. Elas acabam fugindo dessas emoções. A doença tem um cunho de progressividade. Ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal. E em muitos casos, o caso já é crônico, fazendo com que esse paciente não consiga voltar aos estados normais, aos estados de um usuário dependente, de um usuário ocasional, de um usuário recreativo. E a única maneira que ele tem de lidar com essa situação é admitir para ele mesmo que ele é um dependente e que ele realmente precisa de ajuda. E aí entra a questão emocional. Muitas vezes as suas emoções, a frustração, a ansiedade e a raiva, que é uma das emoções que tem no seu topo, a maior dificuldade do paciente entrar em contato com a sua realidade. A substância, ela tem a capacidade de aliviar o poder, a ansiedade, uma grande espera e o poder angustiante da frustração. Por isso que ele se utiliza de uma substância para fugir da sua ansiedade, para fugir da sua angústia, para poder lidar com a sua frustração. Cabe a nós encontrarmos junto com esse paciente estratégias de enfrentamento, levando ele a lidar com as suas emoções, principalmente as emoções negativas. Por último, eu quero tratar do desenvolvimento como base da espiritualidade. Não trataremos aqui de uma questão de religiosidade, mas eu gostaria de falar do total egocentrismo, de uma vida centrada em si mesma, onde o paciente ou o dependente ele tenta se plugar, ele tenta se conectar em coisas, em circunstâncias, em situações, tentando preencher um vazio existencial que está de uma maneira machucando, que está de uma maneira incomodando. Nós temos que procurar levar esse paciente a se conectar consigo mesmo, a fazer um mergulho na sua autoconsciência, a fazer com que ele não entre mais em um processo de uma fuga, onde a sua fantasia ou o seu mundo de fantasia faz com que ele sofra uma eterna síndrome de Peter Pan. Toda vez que ele está diante de uma dificuldade ou diante de um problema, ele se utiliza de um pó mágico ou de uma substância mágica e naquele momento ele vai para o seu mundo de fantasia e naquele seu mundo de fantasia é como se ele estivesse na sua terra do nunca. E aí nunca ele constrói nada, nunca ele constrói uma família, nunca ele constrói os seus objetivos, porque ele fica preso dentro de um processo como se fosse um castelo de areia que a cada uso esse castelo se desmorona. Precisamos, de alguma maneira, levar esse paciente a um contato consciente consigo mesmo e com o poder superior da sua compreensão. Levando esse paciente a um contato com a sua realidade, proporcionando a ele um tratamento humanizado, onde ele não precise mais fugir e onde ele encontre o apoio necessário para não ter mais que se esconder, para não ter mais que se isolar, onde ele perceba que ele tem profissionais ao seu lado e esses profissionais eles vão ajudar, eles vão intervir, eles vão auxiliá-lo em todo o seu processo terapêutico de recuperação, de mudança e de transformação. Conectados consigo mesmo, ele tem totais condições de nesse mergulho ter uma experiência, um despertar espiritual. E nesse despertar espiritual ele vai poder compreender o que ele vai fazer com a sua espiritualidade, o que ele vai fazer através de uma dinâmica onde ele começa a compreender que o que ele precisa é ter uma vida direcionada, ainda que humana, mas para os objetivos mais profundos e mais pessoais. O que ele precisa é compreender que ele precisa de uma visão não apenas mais divina, mas mais positiva, mais amadurecida, mais realistas, diante de tudo aquilo que ele está vivenciando, diante de tudo aquilo que ele está compreendendo. Uma palavra final para o teu coração, que é um terapeuta, que é um psicólogo, que é um profissional da saúde.
e que tem atuado com esses dependentes muitas vezes rejeitado, abandonado, marginalizado, deixado de lado e rotulado muitas vezes como um manipulador, rotulado muitas vezes como uma pessoa presa a uma mentira, a uma desonestidade. Eu gostaria de te dizer que há um potencial nessas pessoas muito grande. O ser humano ele tem em si muitas vezes a capacidade de ser capaz e de se transformar através de um contato pessoal e verdadeiro consigo mesmo. Cabe a nós, profissionais, ser canais de condução, ser canais de compreensão, ser canais de apoio e não apontar o dedo, e não julgar, e não rotular essas pessoas que já estão sofrendo por causa do uso abusivo de uma substância. Que você compreenda e eu compreenda a responsabilidade que nós temos como agentes de saúde de marcarmos uma história de uma maneira positiva, onde essas pessoas possam compreender que existe um ombro amigo, não como mantenedor da sua doença, não como uma pessoa que fica dando tapa nas costas quando ele faz aquilo que ele não deveria fazer, mas como uma pessoa que está do seu lado, que nos momentos de dificuldade ele tenha um vínculo de saber que ele pode confiar, e que ele pode tentar, e que ele pode se levantar, e que você vai estar ali ao seu lado para poder agir e para poder intervir da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a sua vida, que a compreensão da doença, que a compreensão das emoções e que a compreensão do poder de uma espiritualidade verdadeira seja a marca de uma terapia construtiva, de uma terapia que faça com que esses pacientes tenham uma experiência verdadeira, viva e real e consciente com esse eu que está perdido no mundo da fantasia da substância. Espero poder ter colaborado e ajudado contigo nesse grupo. Que Deus abençoe sua vida e que você compreenda, você é um canal de Deus, transformador, restaurador, multiplicador de boas novas. Que você consiga levar essa mensagem adiante, pois esse é o nosso maior objetivo e a nossa maior meta. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até breve.